Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo, aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 13. Esse texto tem falado muito comigo esses dias, ao meu coração. É um texto bem conhecido nosso, porém ele revela muitos ensinamentos que eu gostaria de compartilhar alguns com você nessa noite. Amém? Vai dizer assim, Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler todos juntos numa mesma versão aqui, 13. Em quem temos redenção, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Dos nossos pecados. Aleluia. Irmãos, esse é um texto do apóstolo Paulo, como já bem disse, a igreja que está em Colosso, irmãos que foram evangelizados, não eram judeus, eram gentios que receberam a palavra, o evangelho que estava se estabelecendo no primeiro século da igreja cristã, por volta ali de 60 depois de Cristo. A igreja de Colossos, como eu disse, não era uma igreja judia, mas era uma igreja pagã. Mas não importa se era uma igreja de judeus ou uma igreja de gentios, porque agora em Cristo ele derrubou o muro de separação e agora ele fez de ambos povos um só povo, para a glória e honra do seu nome. Né? Não tinha a inimizade que estava no meio ali, separando, que consistia em leis e ordenanças, né? Que separava o povo santo dos gentios. Isso tudo foi derrubado e agora em Cristo formamos um só povo, e a igreja de Colossos forma um só povo com toda a igreja, seja ela de Filipos, seja ela de Efésios, dos Gálatas e assim sucessivamente. Um só povo, e Paulo está escrevendo essa carta preso, admoestando e ratificando algumas coisas do Evangelho, e ele nos ensina muitas coisas reveladoras aqui nesse texto. Primeira coisa que Paulo nos ensina, né, o texto vai falar sobre remissão de pecados, o texto vai falar de redenção, vai falar do sangue de Jesus, o texto vai falar que ele nos tirou do poder das trevas. Quantos foram tirados do poder das trevas aqui nessa noite? Eu também, irmãos. Não é porque nasceu num berço evangélico que não foi. Todos que nascem precisam conhecer a Jesus. Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Né? Ele, mesmo que nascesse em um berço de ouro, um berço evangélico, um berço judeu, ele precisava também de uma redenção, de uma regeneração. Então, todos nós precisamos de um Redentor. E Cristo nos tirou do império das trevas, da potestade, poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos mortos em nossos delitos, pecados, e agora temos em Cristo, temos que vida. Mas o interessante é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa nos ensinando que ele se considerava alguém que foi resgatado. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior escritor da Nova Aliança, né, do Novo Testamento, das cartas, né, apostólicas, ele se considera alguém que também foi o que? Regenerado. Olha o que ele diz. Ele nos tirou da potestade das trevas
Paulo ele está se incluindo. Paulo não está se excluindo. Ele não diz, ele vos tirou, ele tirou vocês. Não, ele vai dizer, ele nos tirou, todos nós. Ele se inclui naquela sua mensagem. Ele diz, eu também estava perdido. Mas um dia, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, glória a Deus. Ele viu uma luz no caminho, e essa luz era Jesus, aleluia. Graças a Deus que todos nós um dia nos encontramos com esta luz, que se chama Jesus, Jesus de Nazaré. Paulo vai dizer, eu também fui resgatado. Ele se coloca na condição de resgatado. Cristo me tirou desse império das trevas e do mal, do poder do pecado, da condenação do pecado. Em Efésios 2:1, ele vai dizer, e vos vivificou. Agora ele está falando para a sua plateia, os seus ouvintes. E ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, estávamos mortos em ofensas e pecado. Aí ele continua, em quem no outro tempo andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, poderes, nas regiões celestiais, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos filhos da desobediência. 3, Efésios 2:3, entre os quais todos nós, agora ele se inclui, mais uma vez, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, mais uma vez ele se inclui, por natureza, filhos da ira, como outros também. Então veja que Paulo ele não escapa da sua pregação. A pregação é para a igreja de Colossos, os colossenses, mas também é para ele. Ele também precisava. Não é porque cresceu aos pés de Gamaliel, não é porque ele teve um ensino judaico, rabino, não é porque ele teve toda aquele glamour, aquela honra, aquela honraria de ser um dos judeus, um judeu de dupla cidadania, grego e judeu, conhecedor da lei, conhecedor profundo e mestre da lei, mas também conhecedor profundo da cultura helênica, do mundo antigo, greco-romano. Ele não se orgulha de nada disso, porque ele também foi regenerado. Em outras cartas dele, não me recordo o texto, ele vai dizer, eu tenho por perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador. Eu considerei tudo como esterco, como perda, porque eu recebi uma revelação maior, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, note, irmãos, todos nós precisamos desse resgate do Senhor Jesus. Todos nós precisamos ser transportados. Talvez alguns ainda não foram aqui nessa noite, mas a maioria de nós sim. Deus já nos arrancou do poder das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Então a primeira coisa que eu aprendo é que Paulo, ele não se exime da pregação da palavra. Ele se inclui. Eu preciso também dessa obra salvadora. Aleluia! Segunda coisa que a gente aprende, fomos tirados, arrancados. Não é isso que o texto diz? Fomos tirados. Olha só, ele nos tirou da potestade das trevas. Fomos tirados, arrancados. Isso revela a atuação de Deus em nossa salvação. Que tremendo. Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito poder, em algum momento específico da nossa história, Ele com seu Espírito Santo, através da mensagem da palavra, o Espírito Santo abre o nosso coração e Ele nos arranca
dos poderes das trevas. A obra da salvação não tem nada a ver com o mérito humano. A obra da salvação é algo totalmente divino. Não há mérito nenhum em nós. Não há... Aumentou aqui, agora foi. Não há mérito nenhum em nós na obra da redenção. Não há mérito nenhum em nós pela obra do Senhor Jesus em nossas vidas. Para que ninguém se glorie, vai dizer as Escrituras. Paulo está dizendo, Ele nos arrancou, Ele nos tirou, Ele nos arrebatou daquele mundo, daquele lamaçal de pecado que vivíamos lá fora. Puder me dar só mais um pouquinho de retorno que foi embora. Então Paulo está dizendo, a obra da redenção, a obra da salvação, é obra do Senhor Jesus. Ninguém por si só aqui poderia se salvar. Ninguém por si só aqui poderia ser capaz de pagar pelos seus pecados. Essa obra é uma obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que opera tudo em todos. É Deus que está atuando. Por isso a importância da igreja orar. Por isso a importância da igreja clamar. Lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 16, vai dizer que Deus abriu o coração de Lídia para a mensagem do Evangelho. Então é Deus que faz a obra, é Deus que chama, é Deus que resgata, é Deus que nos arranca da vida de pecado. Aleluia! E o que nós podemos fazer com tudo isso? A única coisa que você pode fazer é responder positivamente esse chamado do Senhor. Dizendo, sim, eu quero, eu vou, Jesus, eu estou indo, eu me agarro a esta graça, eu recebo. Esta parte é que cabe ao homem. Olha o que diz Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quem nos vivificou juntamente com Cristo? Deus. Foi você? Não foi. Foi Deus que te vivificou. Pela graça sois salvos. É graça. É bondade de Deus a salvação, a regeneração. Aí ele continua, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, que não vem de nós mesmos a salvação, não vem das nossas obras, não vem do que a gente faz ou deixa de fazer, não vem dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A salvação vem exclusivamente de Deus. E o único meio com o qual você pode cooperar é com a fé. Essa responsabilidade você não pode fugir. Por meio da fé, pela graça sois salvos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, que graça. Oh, maravilhosa graça. Aleluia. Estávamos perdidos, irmãos. Estávamos mortos nos nossos delitos. Mas Ele nos vivificou. Aleluia. Deus, desde a eternidade, antes que fôssemos pessoas, antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, e Ele já nos separou, e Ele já nos chamou como profeta às nações. Aleluia. Aleluia. Então responda esse chamado do Senhor essa noite. Glória a Deus. Então é Deus que nos arranca. É Deus que nos tira daquela vida que vivíamos. É Deus que te tira da vida de pecado, do lamaçal. É Deus que te tira dos poderes das trevas. Aleluia. E o apóstolo continua. E nesses 2
versículos, mais uma coisa me chamou a atenção. Existe uma realidade espiritual maligna. Notem o que o texto diz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ou seja, ele nos tirou de potestade de trevas. O que isso significa? Que há um poder sobrenatural acima das regiões que nós vivemos, nas regiões celestiais, no mundo espiritual, que são espíritos malignos. O texto diz potestade das trevas. Existe uma realidade espiritual que nos rodeia. E muitos crentes estão desapercebidos para isso. Existe uma potestade, existe poderes, existe principados, dominadores do ar, existem espíritos malignos que estão no ar e que estão rodeando. E nós precisamos aprender isso. Porque Paulo vai dizer em Efésios, a nossa luta não é contra a carne. A sua luta não é contra o pastor, não é contra o seu líder, a sua luta não é contra a sua irmã, a sua luta não é contra o seu vizinho, sua vizinha. A sua luta é contra os poderes malignos, é contra os espíritos da maldade, é dos poderes que estão habitando nas regiões celestiais. A nossa luta é esta. E Paulo nos revela isso. Existe uma potestade das trevas atuando. Olha o que ele diz lá em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados. Aí ele começa a dar uma hierarquia de poderes, de demônios, são espíritos demoníacos caídos, né? Principado, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, das hostes espiritual da maldade, nos lugares celestiais. Ou seja, lugar celestial é uma outra dimensão, é uma dimensão espiritual, não é essa dimensão carnal. Quando a Bíblia fala de lugares celestiais, não simplesmente é um lugar mais alto, né? É um lugar espiritual, onde Satanás, com seus demônios, eles estão atuando. E a Bíblia é bem clara. E note que ele diz, hostes espirituais da maldade. Irmãos, o mundo está entregue à maldade. O mundo jaz no maligno. O espírito que opera nos filhos da desobediência é um espírito maligno, mau, que inclina o homem o quê? A fazer maldade. Por isso que nós temos visto tanta maldade. E sempre que você vê maldade na Bíblia, vai estar ligado a pecado e iniquidade. Então esses espíritos, eles atuam, eles entram na nossa dimensão, porque tem homens e mulheres dando legalidade para que esses espíritos, eles se estabeleçam, eles incorporem em homens e mulheres e eles pratiquem o quê? A maldade. E quantas vezes você, quando estava lá fora, quando eu falo lá fora, no mundo sem Deus, você praticou a maldade? Lembra? A iniquidade? Lembra? Mas deixe isso para trás. Porque a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. Mas o homem sem Deus, ele é extremamente mau, perverso. Ele só não é mais mau, ele só não é mais perverso do que ele pode ser, porque a graça de Deus ainda nos sustenta. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque se a igreja não estivesse aqui, se você não estivesse aqui, irmãos, como o mundo seria sem a graça do Senhor, sem a misericórdia do Senhor, entregue a esses espíritos malignos? Assim será na grande tribulação.
Deus vai entregar. Deus vai arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja. E vai ser o dia da ira do Senhor. O dia da grande ira. E Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, 25, que não haverá e nem houve dias igual aqueles, e nem haverá, porque são dias de aflição, dia da grande ira do Senhor sobre os filhos da desobediência. Mas graças a Deus nós fomos alcançados. Aleluia. E a nossa missão, irmãos, é alcançar aqueles que estão debaixo do poder das trevas. A nossa missão é pregar o Evangelho, é trazer as pessoas para a luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A igreja, a missão da igreja é o quê? É brilhar, é ser luz, é ser sal. Mas existe essa realidade espiritual que Paulo está trazendo. E nós precisamos entender. Quarto ponto que me chamou a atenção nesse texto, que eu aprendo aqui é que se há um império do mal, maligno, né? Se há um império satânico, em contrapartida, também há um reino de paz e de justiça. Aleluia! Não fique triste, irmão, não se desespere. Tem tudo isso mesmo que eu falei. Mas existe um reino onde habita a justiça, onde habita a graça, onde habita o amor de Deus. E foi para esse reino que Cristo nos transportou. Aleluia. Nota, ele diz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino é o quê? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino do nosso Deus. É um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria. É um reino onde haverá gozo. E quando esse reino estiver totalmente consumado, quando Cristo estiver realmente governando plenamente, nos céus e na terra, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, quando ele vier com a sua igreja, estabelecer o senhorio de Cristo, ali ele vai dizer, eis que faço nova todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, já não haverá mais pranto, choro, morte, luto, aleluia, porque lá só habitará a alegria, e nós adoramos a luz do Cordeiro de Deus. Existe um reino, e um reino de paz e de justiça. Aleluia. Fique tranquilo, para lá que nós estamos indo. Aleluia. Irmão, a esperança do cristão é se encontrar com o seu rei. Aleluia. O cristão não pode ter medo de morrer, irmãos. O cristão não pode ter medo de partir dessa vida. Por mais que a gente tenha aquela sensação, né, estranha, amém. Mas tu tem que ter a convicção da sua salvação. Você tem que ter convicção da sua salvação. Porque quem nos separará do amor de Deus? Diz o apóstolo Paulo. Quem pode nos separar do amor de Deus? A tristeza, a dor, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o frio. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. O amor de Deus se revela através do seu Filho Jesus. Guarde isso. Através de Jesus Cristo. Aleluia. Então, há um reino espiritual também de paz, de justiça. Um reino de amor. Porque Jesus, Deus, é a expressão máxima de amor. Deus é a maior expressão de amor. Tanto é que Ele deu o seu único Filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós falamos de amor,
nós não podemos excluir os outros atributos de Deus, que coexistem em harmonia. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é santo. Deus é justo. Então Deus não tem problema nenhum em ser amor, mas também ser justiça. Até porque, imagine você na condição de pai. Quando são pais, quando seu filho erra, você deixa passar batido? Você faz o quê? Corrige. E Deus também corrige e repreende tantos quanto Ele ama. Então Deus não tem problema em corrigir. Deus não tem problema em exercer a sua justiça, porque a justiça de Deus é uma reta justiça. Ele julga com justiça e retidão. Se o ímpio não aceitar a mensagem do Evangelho, se o ímpio não quiser a mensagem da cruz, Deus é soberano para julgá-lo, porque Deus vai julgá-lo com uma reta justiça. Ninguém vai para o inferno porque Deus foi mau. Não! Nós somos maus. Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso. Aleluia! Deus é a expressão todo, né? Poderoso, diz que Ele é todo poderoso. Então Deus não tem problema em exercer o seu amor, sua justiça, sua santidade. Aleluia! Então há um reino espiritual para o qual nós estamos caminhando e indo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora anotem. Quinto ponto que me chamou a atenção. Em Jesus, lembra que eu falei Jesus? Temos redenção pelo seu sangue. Jesus vai dizer, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Foi um dos primeiros textos que meu pai me ensinou. Não sei se ele lembra. Ele reunia lá, eu, Raquel, Isabel. Ele falava esse texto. Alguém lembra do texto completo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não sei se ele vai lembrar. Ele sempre ensinava esse texto para a gente. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos entender isso. Olha o que o texto diz. Em Jesus temos redenção pelo seu sangue. O que é redenção pelo seu sangue? Quando a Bíblia fala de redenção, remissão, redentor, resgate, é porque ela faz menção de alguém que tem uma dívida. Era usado muito na antiga aliança, lá em Levíticos, Deuteronômios, você vai entender. Alguém tinha uma dívida e essa dívida a pessoa não tinha como pagar essa dívida. Então, se levantava alguém com condições para pagar a dívida dessa pessoa e tomar aqueles bens ou até a própria pessoa, que foi o quê? Tem uma expressão que no mundo jurídico que diz que penhorada, né? Ela foi entregue como garantia, ou a terra dela foi entregue como garantia. Então, se levantava alguém, geralmente alguém próximo, familiar, para resgatar, tirar daquela situação de pobreza, de miséria, aquela pessoa. Então, sempre quando a Bíblia fala de redenção, de regeneração, de remissão, ou melhor, a Bíblia está tomando emprestado essa lei que havia lá atrás, do resgate, de remir aqueles que tinham alguma dívida, alguma culpa. Então,
Jó fez menção dessa lei, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Parece que Jó viveu no tempo próximo à lei. Ou alguns dizem que foi um dos livros mais antigos. Ou se ele não viveu próximo à lei, né, dentro da lei, porque era uma lei mosaica, ele teve uma revelação da redenção, da obra da redenção. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tem alguém que vai me tirar da situação que eu me encontro. Eu me encontro ferido, machucado, nu, sem abrigo, sem dinheiro. Eu me encontro no mais profundo dos poços da lama. Mas eu sei que tem alguém que vai me resgatar. Eu sei que tem alguém que vai me socorrer nesse meu tempo de angústia. Essa é a ideia que Jó está trazendo. Vocês estão entendendo? Por isso que hoje nós falamos Jesus, o meu Redentor. Por quê? Porque Jesus foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que nos tirou o quê? Do império das trevas e do mal e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Tínhamos uma dívida, uma culpa impagável, mas com o seu sangue precioso, Ele paga a dívida. Você tinha uma dívida eterna com Deus, mas Jesus esteve em Cristo. Cristo esteve em Deus, reconciliando todas as coisas. Nós tínhamos uma dívida. Porque, note, o mundo ele é regido por leis de Deus, leis espirituais. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não importa se está escrito lá em Romanos, ou foi. O salário do pecado é a morte. É uma revelação desde a antiguidade até agora. É uma lei espiritual. Lembram que Satanás falou para a Eva? O dia que você comer, vocês serão semelhantes como Deus. Deus disse: não coma. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E note que, porque ele é o pai da mentira? Porque ele usou uma verdade para enganar. Guarde isso. Verdade para enganar também é uma mentira. Uma verdade para enganar também é. Por isso que ele é o pai da mentira. O ardiz, ele é sutil, ele é estrategista, pai da mentira. Porque ele diz para Eva: o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, semelhante a Deus, conhecedores do bem e do mal. E não foi isso que aconteceu? Eles passaram a conhecer o que era bem e o que era mal, porque até então, Adão e Eva só conheciam o bem. Por isso que Deus proíbe: não coma, porque se comer, o mal vai entrar. Se comer, a morte vai entrar. A culpa vai entrar na humanidade. Então diz Deus: não coma. Aí a Eva vem e engana, falando uma meia-verdade. Uma meia-verdade e para enganar Adão e Eva. E ele engana. Ele falou: vocês vão conhecer o bem e o mal, tá? Mas omitiu as outras coisas para seduzir Eva. E Eva cai. Então note que lá atrás Satanás já engana. Eva cai no pecado e Deus determina que o pecado geraria a morte. Aí temos lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. É uma lei espiritual. Então, eu e você, que também
estávamos no pecado, na condenação do pecado, nós teríamos que pagar o quê? Com a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel, se não me engano, 37. Toda alma que pecar, esta morrerá. Por quê? Este é o salário, esta é a dívida. Você peca, você tem que morrer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas graças a Deus, pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que diz Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Tínhamos uma dívida eterna com Deus, mas Cristo se fez maldição por nós, morreu em nosso lugar, Ele pagou a culpa, a morte que era para eu e você morrer, Jesus morreu. Porque Deus é justo, Deus é santo, e Ele precisa punir o pecado, a culpa. Então, para que Ele manifestasse a sua justiça, Ele tinha que culpar em alguém. Na antiga aliança, que era figura, era sombra daquilo que da obra do nosso Senhor Jesus, os sacerdotes ofereciam holocaustos, bezerros, novilhas, e queimavam e derramavam sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Isso aponta para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus, ou seja, o pecado, para ter perdão de pecado, alguém tinha que pagar aquele pecado, porque Deus é justo. Então, quando se fazia um sacrifício de um cordeiro, você estava apontando para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Aleluia. Então aquele sangue, ele representava o sacrifício vicário do nosso Senhor. Olha o que diz Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Note que você se aposta dessa obra pela fé. Você não precisa fazer nada. A única coisa que nós precisamos fazer é nos apropriar pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O homem pecou, mas Deus resolveu esse problema enviando o seu filho para morrer, derramar o seu sangue e pagar a culpa do pecado. E nós recebemos essa graça através da fé, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão de pecados. Tanto é que lá no Éden, Jesus concede perdão a Eva e Adão, quando veste ele de pele de animais. Vai lá ver o texto. Deus derrama sangue ali, também já apontando para a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Alguém teve que morrer para cobrir Adão e Eva, ou seja, para cobrir os pecados. Nós não somos justos, mas a justiça de Deus, a justiça de Jesus na cruz, ela foi imputada a nós. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, mas nós temos um que em tudo foi tentado e padeceu em nosso lugar, para que nós nos apossássemos da sua justiça. Aleluia, não é isso que diz o texto?
para demonstrar da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele justifica aqueles que têm fé em Jesus Cristo, aqueles que se apossam da obra do Senhor. Eu me aposto dessa obra feita na cruz do Calvário. Então, o Senhor me justifica, Ele me torna justo. Eu não tenho mais condenação, eu não tenho mais a culpa do pecado sobre mim, porque a obra do Senhor está sobre mim. Quando o Senhor olha para a minha vida, quando Deus olha para a sua vida, quando Deus olha para a minha vida, Ele vê o sangue do Senhor que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Aleluia! E sempre que você vê as figuras na antiga aliança, é tremendo, irmão, que elas sempre apontam para Jesus. Você pode procurar Jesus de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar Jesus. Moisés está para sair do Egito com o povo, e o que Deus faz? Vocês vão fazer o quê? Um pacto. Vocês vão matar um cordeiro, se o cordeiro for muito, chama uma família, vocês vão dividir e vai pegar aquele sangue e vai passar nos umbrais da sua porta. Quando passar o anjo da morte, o espírito da morte, ele não vai entrar. Aleluia! E foi isso que Deus fez conosco, quando recebemos o sacrifício de Jesus, o sangue dele escorre sobre as nossas vidas. E quando a morte vem, quando o diabo vem nos acusar, ele olha e vê o sangue de Jesus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, porque o salário do pecado é a morte, e o diabo tenta o quê? Nos estragar. Mas quando ele para em você, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é de Cristo, o maligno não toca. Aleluia! Aleluia! O maligno não pode tocar em você. Creia nessa verdade. Ele até tenta. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Ele até tenta, mas ele não pode. A não ser que você dê brecha, você autorize, mas ele não pode, porque ele olha para você e vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. Aleluia. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas se purificam. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há resgate. Porque o sangue é o preço do resgate. O resgate era feito por alguém que tinha condições de resgatar. Era um valor alto, uma propriedade, alguém. E Jesus nos comprou, nos resgatou o quê? Com o seu sangue. Algo extremamente precioso. O preço do resgate foi o sangue de Jesus. Aleluia. O sangue de Jesus, o sangue do Deus vivo. É tremendo, irmãos. O sangue de Jesus. Sexta coisa que eu aprendo aqui. Fomos resgatados da condenação do pecado. Porque o pecado, como eu falei, ele nos leva à morte. Mas Cristo nos resgatou da condenação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito é a vida eterna. É gratuito, irmão. Você não pode fazer nada. Você não pode pagar. Você não pode, é gratuito. É graça de Deus a nós. Romanos 5,18. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, está falando de Adão, da condenação que Adão trouxe à raça humana. Assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Um ato de justiça, ou seja, perdão de pecado, morrer na cruz foi um ato justificador. Derramar o seu sangue pelos seus. Romanos 8:1. Porquanto agora nenhuma condenação
Aleluia, aleluia. Diga, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí continua o texto, irmão. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito. Que tem gente que diz que está em Cristo, mas anda segundo a carne. Aí traz sobre si condenação. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Se você está buscando, se você está orando, se você está meditando, se você está jejuando, se está lendo a Bíblia, se está andando em Espírito, não há condenação. Ele nos justificou. Aleluia. Ele pagou a nossa dívida. Aleluia. Aleluia. Para concluirmos, Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que tremendo. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Libertos do pecado, irmãos, parece meio contraditório, porque às vezes nós ainda pecamos, amém? Quem ainda às vezes peca? Irmãos, mas como entender isso? Fomos libertos do pecado. Olha o que o texto vai falar sobre santificação. Quando você recebe a obra salvífica do Senhor na sua vida, preste atenção. Quando você recebe o dom gratuito de Deus, Ele apaga as nossas dívidas. Ele risca a condenação. Porque você foi o quê? Separado. Você foi enxertado na videira verdadeira. Você nasceu de novo, do Espírito. Então agora você é uma nova criatura. Falamos que não há mais condenação. A condenação do pecado já não recai mais sobre as nossas vidas. Por isso que Ele nos libertou. Ele nos libertou do quê? Da morte, da culpa, da condenação. Nós tínhamos culpa, mas Ele nos libertou. Éramos para ir para a morte. Era para não ser mortos. Estamos falando de morte eterna. Mas Ele nos resgatou da morte. Por quê? Ele nos libertou desse poder do pecado. E quando nós somos separados, quando nós somos santificados em Cristo, no corpo, somos batizados no corpo de Cristo, somos santos. Já não há mais culpa, já não há mais condenação. E aí o texto vai falar de santificação. Aí começa o quê? O processo de santificação. Porque a obra do Senhor Jesus, ela tira a culpa do pecado, a condenação do pecado. A nossa trajetória, a nossa santificação, ela vai mortificar o quê? A força do pecado que atua ainda na nossa carne, na nossa natureza caída. Porque ainda estamos presos a esse corpo de morte. Então, nós somos santos, Deus resolveu a culpa, nós não somos mais culpados. Ele nos libertou, não tem mais condenação. Agora eu caminho em santidade para o quê? Mortificar os desejos da carne, para eu abater a força do pecado em mim. Mas a conclusão final vai ser na santificação final, quando Cristo transformar o que é corruptível em incorruptibilidade, quando Ele transformar aquele que é perecível naquilo que é eterno, quando Ele transformar os nossos corpos mortais em corpos imortais, aí seremos como Ele é. Aí de fato, para sempre, Cristo resolverá o problema do pecado.
Aleluia. Mas até então, o que nós precisamos fazer? Nos santificar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Irmãos, creia que toda culpa Ele já levou. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo, a culpa do pecado. Ele levou. Mas precisamos, como foi falado, andar em espírito, para que a força do pecado não esteja mais atuando em nós. Para que vivamos em santidade, para que o Espírito habite em nós e possamos andar em novidade de vida. Só uma vida de santidade fará nós andarmos em novidade de vida e aguardarmos o que? A nossa redenção. Aleluia. Quanto espero a redenção, quanto espero a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos ser revestido de uma incorruptibilidade. Nós aguardamos ser revestido num corpo de glória incorruptível. Aleluia. Ele nos tirou do poder das trevas. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, Deus tremendo, mais uma vez na Tua presença, aí está o Teu povo. Possamos nessa noite entender a Tua obra, Pai, a obra da redenção. Possamos entender, Senhor, o Teu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. Possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor fez, toda a obra da cruz, e andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida. Que a Tua graça, que o Teu amor se manifeste em nós, Deus. Que a Tua presença encha o Teu povo nesses dias, capacitando para viver uma vida de santidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a Tua graça se estenda ao Teu povo. Que o Teu povo seja tocado, Deus, pelo Teu fluir, pela Tua unção. Espírito Santo, continues vivificando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Te damos graças, Deus. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Que Teu reino continue se manifestando em nós e através de nós. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do doce Espírito sejam com todo o povo, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Jesus diga...